Olá, meus irmãos, que a bênção do nosso Deus mais uma vez se estenda a cada um de nós. Que Deus continue a nos proteger com o seu poder, com sua graça, e que a sua bondade se estenda a cada dia em nossos lares, em nossa família, em nosso país, de uma forma geral, para o louvor da sua santa glória. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra nesse momento para que nós possamos pensar sobre preocupação ou ansiedade. Penso ser uma palavra a ser dita para esse momento, até mesmo para esses dias que temos vivenciado, que temos realmente experimentado literalmente no contexto em que o nosso país está passando e experimentando, e assim todos nós também. Então eu quero compartilhar com você, primeiramente, o texto de Mateus aqui no capítulo 6 de Mateus, versículo 25. É o texto que lerei a partir desse momento. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Nos abençoe o Senhor mais uma vez, através da sua palavra, os nossos corações, de maneira que todos nós sejamos edificados e abençoados, bem como apacentados pela sua palavra. Olhando para o texto de Mateus, aqui no capítulo 6, a partir do versículo 25, nós vamos perceber que Jesus orientou seus discípulos a não andar ansiosos com tudo aquilo que é comum a todo ser humano. Ele é muito claro aqui na sua narrativa, desde já, e outros versos que veremos, e iremos, claro, perceber realmente essa direção e esta boa orientação do Senhor Jesus aos seus discípulos. Dentro desse contexto, já estava dando orientações antecipadas a eles, para que então eles tomassem todo cuidado com esta questão que também é marcante e está predominando principalmente nos dias atuais na vida de muitas pessoas, inclusive na vida dos servos do Senhor, a questão da preocupação ou da ansiedade. É justamente, meus irmãos, nesse ponto de ansiedades que Jesus traz uma palavra orientadora aos discípulos, bem como a cada um de nós também. Aí sim eu quero ler, então, a partir dos versos 25 a 31, algumas orientações diretas e específicas de Jesus para que seus discípulos tivessem todo o cuidado necessário. Como também tanto você como eu devemos ter todo o cuidado necessário, principalmente nos dias difíceis que nós temos vivido e que temos aí passado juntamente com as nossas famílias e amigos próximos de nós estão experimentando também. Mateus 6, versículo 25 até o versículo 31. Veja bem o que diz aqui então as palavras do Senhor Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem as juntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Versículo 29. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Uma palavra muito bem esclarecedora e diria mais, muito bem trazida aos corações dos discípulos, como também aos nossos corações,
para os nossos dias, para o nosso momento, para a nossa experiência pessoal dentro do contexto em que nós estamos vivenciando. Claro, um contexto bem diferente na sua postura, na sua dinâmica, diferente aqui dos tempos dos discípulos. Meus amados, estas coisas que Jesus narra aqui nestes versos, elas são primordiais para uma boa reflexão, pois estas coisas poderiam literalmente sufocar suas vidas, as vidas dos discípulos, e desta forma não iriam se voltar totalmente para se envolver com a sua obra, com a obra do Senhor Jesus. Essas preocupações seriam determinantes no sentido desfavoráveis aos discípulos, de maneira que iria sufocar totalmente suas vidas com tais preocupações. E essas preocupações aqui, elas sempre traz luz para nós como as coisas básicas da vida, com a preocupação de ter ou não ter, de ter abundância ou de faltar muitas coisas no que diz respeito ao sustento básico do dia a dia. Essas coisas poderiam muito bem arrebatar ou sufocar no coração e na vida dos discípulos no que diz respeito deles se envolverem literalmente com a obra do Senhor, que o Senhor já iria confiar a eles. Jesus se antecipa, já olhando para o futuro e já advertindo seus discípulos, trazendo uma palavra orientadora para que eles não ficassem de forma alguma preocupados ou não andassem preocupados com a vida ou pelas coisas necessárias para a vida, para a vida deles, e queria suprir assim algumas necessidades básicas de suas vidas. Meus irmãos, nós temos que entender à luz desta palavra, à luz dessas orientações de Jesus, que as preocupações da vida poderiam muito bem abafar literalmente a voz de Deus nos corações dos discípulos, em que Deus estaria falando a eles, falando à consciência, falando ao coração, e a preocupação demasiadamente em suas vidas poderiam assim abafar a voz de Deus, por meio do Espírito Santo do Senhor. Muitas vezes nós nos encontramos preocupados com algumas coisas, não somente com as coisas básicas da vida, como nesse contexto tem sido, diria, muito gritante na vida de muitas pessoas e não diferente na vida dos filhos de Deus. Em que as coisas básicas que nós necessitamos ou outras coisas que nós estamos desejando e querendo ter sobre cada um de nós, para nos suprir de alguma forma, tal preocupação pode de fato abafar a voz de Deus em nossos corações, e por isso devemos tomar todo cuidado e pegarmos essas palavras orientadoras de Jesus para não cairmos neste erro, de nos preocuparmos demasiadamente, a ponto de perdermos o controle das nossas emoções, das nossas vontades e até mesmo de cessar em nossos corações, no sentido de silenciar, no sentido de abafar a voz de Deus também em nossos corações. Jesus estava pensando realmente nessas possibilidades futuras que poderiam de fato acontecer na vida dos discípulos, conforme a preocupação deles, que poderiam ir crescendo e crescendo com o passar do tempo, mediante as coisas básicas para as suas vidas. E isso iria fazer com que eles não ouvissem a voz do Senhor, não ouvissem a voz de Deus em seus corações. Isso seria, claro, uma grande tragédia para os discípulos, porque ficariam aí diante de situações que é comum a toda a raça humana, toda pessoa, em algum momento passar por algumas dificuldades. Isto gera, com certeza, ansiedades, preocupações, e com isso poderia, de fato, mexer literalmente com o ministério que o Senhor já havia confiado a eles, e que eles em um tempo breve já estariam literalmente exercendo as funções dentre o ministério que o Senhor mesmo estendeu aos seus discípulos, bem como a cada um de nós também nos nossos dias.
Meus irmãos, nós devemos nos atentar então para essas orientações de Jesus e entendermos categoricamente que as ansiedades poderiam desviar o foco dos discípulos em buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. É o que Jesus declara no versículo 33, veja lá, a orientação que ele traz para os discípulos dentro desse texto e para nós também. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você percebe que aqui não pode haver de forma alguma uma troca de valores. Valores terrenos, valores temporais não pode de forma alguma ocupar aquilo que é de valor, o que é de caráter e de valor eterno. No que diz respeito ao reino de Deus e a sua justiça, é isso que deve estar pairando no coração dos discípulos de Jesus, como os discípulos nesse contexto, como nós, os discípulos do Senhor, os seus seguidores no nosso contexto e no nosso tempo. Então, os discípulos não poderiam ficar de forma alguma preocupados mediante a ansiedade da vida, porque poderia certamente tirar o foco deles no que diz respeito àquilo que Jesus destaca no texto, deles buscarem em primeiro lugar, ou seja, a prioridade para a vida deles, o reino de Deus e a sua justiça, sabedores de que Jesus conclui dizendo, quando ele declara no versículo 33, as últimas palavras, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas são aquelas orientações que Jesus deixa para os discípulos, para que eles não ficassem preocupados com o que comer, com o que vestir, com o que beber. De forma alguma, e Jesus deu exemplo que Deus, assim como ele supre a natureza, ele vai suprir os seus discípulos. E assim Jesus traz esta palavra para os discípulos, fazendo com que eles pudessem se atentarem com essas verdades e sobre essas verdades realmente aquietar seus corações, os seus sentimentos, as suas emoções, tanto aqui no presente como já pensando também em um futuro próximo. Temos esta orientação de Jesus também para cada um de nós. Quando Jesus ele declara no versículo 26, deixando claro aqui, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O cuidado que Deus tinha com essas aves, muito mais ainda Deus, o eterno Pai, tinha para com os discípulos, tem para com cada um de nós. Irmãos, Deus tem cuidado de nós nesse tempo, Ele tem nos preservado, Ele tem suprido as nossas necessidades e com isso nós devemos estar descansando, tranquilos em seus braços fortes, sabendo que é Ele que nos supre. E que nada pode de forma alguma tirar o nosso foco em relação às coisas de Deus, o seu reino, a sua justiça, fazer a sua obra, fazer a sua vontade, como assim também os discípulos deveriam estar com seus corações voltados em primeiro lugar para as coisas celestiais, para a obra que Deus havia lhes confiado, o reino de Deus e a sua justiça, e não se preocupar com as coisas do dia a dia, porque Deus mesmo é aquele que iria supri-los literalmente. Assim ele fez no passado, assim ele continua fazendo também no presente e precisamos crer nessas verdades. Pois semelhantemente, meus amados irmãos, o mesmo pode acontecer com cada um de nós, de ficarmos demasiadamente preocupados. E isso nos tirar o foco da obra e do reino de Deus, e até mesmo tirar também a nossa crença, a nossa esperança, a nossa certeza de que Deus é aquele que nos supre conforme a sua palavra, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe do que necessitamos, do que precisamos para este momento. E estas coisas não podem sufocar nada que esteja dentro de nós em relação a olharmos para a obra de Deus, a olharmos para o reino de Deus, a olharmos a fazer a sua vontade nesse tempo presente. Precisamos nos atentar a essas verdades, porque elas se estendem a todos nós também nesse tempo.
Meus irmãos, o sentido da palavra preocupação nos traz aí um bom entendimento a respeito da mesma, que pode ser ansiedade também. Significa literalmente sufocar, estrangular. Aqui, claro, num sentido emocionalmente falando. Então, quando você pensa na palavra que Jesus declara aqui a respeito de ansiedade, que tem o mesmo sentido de preocupação, ou vice-versa, ela nos traz esse significado notório em que nós devemos entender que esta palavra, ela tem aí na sua expressão, no seu significado, literalmente sufocar ou estrangular. É isso que a ansiedade e a preocupação provocam em cada um de nós e que poderia provocar nos discípulos. E Jesus diz para que eles não ficassem ansiosos pela vida. Isto é, pelas coisas no que diz respeito às necessidades básicas da vida. Como você e eu muitas vezes ficamos. Mas lembre-se, quando você fica preocupado com tantas coisas, ansiosos com tantas coisas, esta palavra está nesse momento sufocando você, estrangulando você, isso num sentido emocional. Por isso há muitas pessoas que vivem doentes emocionalmente, que vivem aí sobre remédios ou mesmo sobre orientações diretamente de psicólogos e psiquiatras, porque houve ali um princípio de um pico de ansiedade e de preocupação e não soube como lidar com a situação, e aí então a coisa se alastrou de uma forma muito violenta, a ponto de depender, claro, muitas vezes de remédio ou de orientação constante de profissionais da área emocional. Meus irmãos, nós podemos muito bem cuidar de antemão e focar nossos pensamentos, nosso coração no Senhor, que supre as nossas necessidades para que possamos passar ileso diante das preocupações, diante das ansiedades que poderão vir, claro que sim, mas poderão vir não para ficar, não para permanecer e não para controlar nossas emoções, mas que nós possamos recorrer a Deus e buscar nele auxílio e livramento de toda e qualquer situação. Nos momentos de ansiedade, parece que estamos sendo sufocados, estrangulados por algo que não podemos deter. Isso é uma grande verdade, porque é algo que vem com muito ímpeto, com muita força contra cada um de nós. Quando nos preocupamos com as coisas básicas da vida, elas podem nos conduzir ao abismo das preocupações. E precisamos cuidar aqui. É o que lemos, então, lá no versículo 25, nas orientações de Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Veja agora o versículo 31 e depois o versículo 34, que diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? E aí no versículo 34 ele nos orienta ainda dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quando Jesus declara no versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, ou seja, para não ficarmos preocupados, ansiosos no dia de amanhã, porque ele diz, pois o amanhã trará os seus cuidados, ou seja, trará os seus males, os seus problemas. Por que ficarmos preocupados com o amanhã, sem termos o controle do amanhã e de todos os acontecimentos que irão se dar nele? Precisamos descansar no Senhor e confiarmos literalmente na sua palavra. Quando eu leio esses versos, quero dizer com isso de sermos sufocados, estrangulados na nossa estrutura emocional, porque essas coisas, elas vão nos sufocar literalmente na nossa estrutura emocional, as nossas preocupações com tantas coisas. Cuidemos e procuremos em primeiro lugar aquilo que Jesus orientou seus discípulos e nos orienta também,
O que está aqui no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos focar, meus amados, os olhos espirituais dos nossos corações dentro desta palavra orientadora de Jesus, do versículo 33. Minhas últimas considerações. Para que serve a ansiedade na vida, senão para sufocar, estrangular nossas emoções? Elas servem somente para isso, para sufocar e estrangular nossas emoções, e além disso, para também fazer com que não venhamos a ouvir a voz do Senhor por meio da sua palavra aos nossos corações. Meus amados, as preocupações podem nos tirar do foco, isto é, deixar de obedecer a Cristo e buscar o seu reino, e buscar o reino de Deus e a sua justiça literalmente. É justamente o que as preocupações podem muito bem fazer, tanto com os discípulos poderiam fazer com eles aqui, isto é certo, por isto esta orientação em palavra de Jesus, como também em relação a cada um de nós. Por fim, reflitamos e obedeçamos às palavras de Jesus, quando ele diz categoricamente no versículo 25, não andeis ansiosos. Meus amados e queridos irmãos, que nós não venhamos ficar ansiosos por coisa alguma. Que nossos corações descansem no Senhor, deleite-se no Senhor, aguarde no Senhor, espere no Senhor todas as providências, conforme ele mesmo diz na sua palavra, que Deus é quem nos supre, as nossas necessidades são supridas pelo Senhor a seu tempo, para seu louvor e sua glória. São as promessas que nós enxergamos nesse texto de Mateus, dos versos 25 até o versículo 34. Nós precisamos confiar, descansar e colocar nossas vidas nas mãos do Senhor, literalmente, para que façamos a sua vontade nesse tempo para o louvor da sua glória. Deus nos abençoe com essas palavras, nos anime e nos fortaleça pela mesma. Deus em Cristo nos abençoe, nos ampare e nos guarde para o louvor da sua glória. Meus queridos, forte abraço e que esta palavra realmente traga alento, força e perseverança a cada um de nós, a não ficarmos ansiosos, preocupados com coisa alguma. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.